Feira, a Câmara dos Deputados, numa votação histórica, deu um passo adiante para resgatar o mínimo de dignidade e da honra da Câmara dos Deputados, que há alguns anos vem sendo destruída por decisões monocráticas, por decisões autoritárias da Suprema Corte Brasileira. Nessa quarta-feira, nós votamos para suspender a ação que o STF, o teatro, aquele absurdo desse julgamento que fabricaram para tentar prender a oposição, Bolsonaro e os seus aliados. Algo que a população brasileira já vê como sendo uma perseguição criminosa liderada por Alexandre de Moraes. Então, 315 votos, são 315 deputados federais, uma votação histórica, daria para aprovar um projeto de emenda constitucional. Votaram, 315 deputados votaram para suspender a ação do núcleo no qual Ramagem faz parte, que está lá dentro Braga Neto e Bolsonaro, de acordo com a Constituição. E a Constituição é clara. A Constituição, pelo menos nesse ponto, ela não deixa margem para dúvidas. Dependendo da votação, se aprovado, a ação penal deve ser suspensa. A ação penal, não um ou outro crime, não um ou outro réu. A ação penal deve ser suspensa. Uma ação penal que envolva um deputado federal. A Constituição criou isso porque os constituintes, as pessoas que criaram a Constituição, eles conseguiram prever que poderia haver no futuro um judiciário autoritário, poderia ser composto um Supremo Tribunal Federal com pessoas completamente ensandecidas e bêbadas do poder, que queriam dominar o país, a nossa democracia. Então foi uma ferramenta criada justamente para essa situação. A situação onde haja perseguição jurídica, perseguição judicial contra parlamentares. Pois bem, acreditávamos nós que, caso o STF tentasse votar contra isso, ou derrubar essa decisão, seria uma ação de declaração de guerra absoluta ou de humilhação completa da Câmara dos Deputados. Se eles tentassem anular essa votação. Seria nada menos que um golpe, um tapa na cara da Câmara dos Deputados e uma declaração do seguinte sentido: a democracia no Brasil não tem mais representantes eleitos. Tudo é decidido pela Suprema Corte. E aí hoje, STF analisará a suspensão da ação contra a Ramagem na sexta-feira. Bom, algumas coisas erradas começaram a acontecer. Primeiro, o Alexandre de Moraes, o Zanini passou, e o Alexandre de Moraes decidiu isso aqui, ó. A ação penal 2668, que é a ação na qual o Ramagem faz parte, junto com o Bolsonaro, prosseguirá normalmente até a decisão da primeira turma. Primeiro, ele decidiu que a ação prosseguirá normalmente. Está errado, a Constituição fala que ela deve ser imediatamente suspensa. E depois ele fala que a decisão será na primeira turma. Está errado novamente, porque a Constituição fala que deve ser uma decisão do plenário, ou seja, dos 11 ministros. E não apenas de metade, ou menos da metade, da Corte. Os 11 ministros deveriam votar. Os 11. E a ação penal deveria ser imediatamente suspensa. Nessa quarta-feira o Brasil celebrou porque foi um passo dado para acabar com a injustiça e para resgatar a prerrogativa da Câmara dos Deputados. O que aconteceu então? O STF vai ignorar mais uma vez a Constituição, vai rasgar mais uma vez a Constituição, vai humilhar o presidente da Câmara dos Deputados, que é o presidente Hugo Mota. Essa é a verdade. Diz respeito absoluto à Casa Legislativa e o Alexandre de Moraes já deu o primeiro voto. Apesar da decisão da Câmara, Moraes vota para manter processo contra Ramagem por 3 crimes. Preste atenção. Alexandre de Moraes, ele não tapa na cara, porque ele está dando uma voadeira na cara do Hugo Mota, da Câmara dos Deputados. E desrespeitando, o que já é de praxe, desrespeitando a Constituição e decidindo. Olha, acabou, não quero saber o que 315 deputados votaram, tá? Nós vamos decidir que vai continuar tudo normalmente, o teatro vai continuar. O teatro da acusação com delação única de uma pessoa que foi torturada e ameaçada, que é o Mauro Cid, ao teatro da minuta que não existe, nunca existiu e que ele declarou que não vai colocar, o teatro absoluto onde as pessoas, os réus, não têm acesso à defesa, onde os advogados não podem defender seus clientes. É uma perseguição nunca vista antes, que a Câmara dos Deputados tentou suspender, usando uma prerrogativa constitucional, e o Alexandre de Moraes está cuspindo na cara dos deputados, dizendo não. Vai tudo continuar, porque o nosso plano é prender Bolsonaro antes de 2026, e para que isso aconteça, a gente vai ignorar a Constituição, o devido processo legal, todos os trâmites legais, porque nós mandamos no Brasil. Senhor Hugo Mota, com todo respeito, isso não pode continuar. Quando nós conversamos no ano passado, quando o senhor pediu apoio para ser o presidente da Câmara dos Deputados, a nossa principal requisição, a nossa principal demanda é voltar a ter no Brasil segurança jurídica, que a Constituição seja respeitada e que as prerrogativas dos deputados federais fossem resgatadas. De lá para cá, eles dobraram, triplicaram, quintuplicaram a aposta. Isso tem que parar.